Boa noite, pessoal, tudo bom? Ah, Hoje é o nosso encontro, dia 26 de junho de 2020, né? Nosso encontro que antecede a nossa revisão. A gente teve a oportunidade de trabalhar fortemente a questão da gestão socioambiental, falamos sobre os sistemas de gestão ambiental, ISO 14001, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar a legislação, né, a respeito da licença prévia, de instalação, de operação. Foi um semestre realmente muito bacana. Na aula passada, nós trabalhamos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e para a gente finalizar o semestre, eu queria comentar com vocês, né, e apresentar para vocês a Lei 9.433, assim como a gente tem a legislação, né, que é a 12.305, se eu não me engano, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente também tem a Política Nacional que vai tratar a respeito dos recursos hídricos, ou seja, da água. Né? Então, assim como eu tenho uma preocupação, e a gente trabalhou na aula passada a respeito da logística reversa, né? Então aquele que produz pilhas e baterias, ele tem a obrigação de recolher esses produtos, quem trabalha com produtos químicos, a indústria farmacêutica, né? Para que isso não seja despejado diretamente no solo, porque pode contaminar. Nossa aula de hoje foi muito legal. Nós temos a oportunidade, né? Os acadêmicos apresentaram sobre diversos setores. Realmente fiquei muito, muito, muito feliz, satisfeito, né? Eu também tinha uma expectativa bem alta e essa expectativa ela foi, né, superada, inclusive. E para a gente finalizar o semestre com chave de ouro, eu só queria que vocês, né, eu não vou, em termos de avaliação e de prova, ter uma exigência forte nesse ponto, né? Mas eu não me sentiria plenamente satisfeito se eu não comentasse com vocês, tipo, qual que é a legislação que vai tratar a respeito da água, que é a Lei 9.433, e assim como a gente foi vendo com outras legislações, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai trazer o quê, né? Ela explica, né, o que é, né, toda a questão das definições, conceitos, ele vai trabalhar a questão da políticas, né, quais vão ser as políticas adotadas, certa forma de cobrança, né, do Estado, do governo, para que possa garantir, né, a que a comunidade, não só a nossa geração, como as próximas gerações, também tenham, né, a água, tendo em vista que, né, se fala muito que a respeito que a água é vida, né. Então, a gente vai fazer uma visualização rápida a respeito de algumas partes da legislação, né? Então ela diz assim, ó, a política nacional de recursos hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: a água é um bem de domínio público, ou seja, a água é, né, de direito de todos, domínio público, não é da pessoa. Aí a gente começa a entender aquela lógica, né? Digamos, a pessoa é proprietária de um terreno e daí ele quer represar e não quer que os imóveis vizinhos recebam água. Aí o cara vai dizer, poxa, mas a água é de domínio público. Como é que ele quer a água toda para si, né? Ou quer mudar o curso da água e, digamos, daí o terreno vizinho que precisa da água para cultivo do arroz, ele passa a não ter mais água, né? Ele dependia daquela água. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, né? E em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano, né? E a descendentação de animais, né? Para não deixar os animais passarem sede, morrerem de sede. Deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Aí ele faz o quê? Ele diz quais são os objetivos, né? A ideia que a gente trabalhou lá nos princípios, lembram? Assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água, utilização racional e integrada dos recursos hídricos, prevenção e defesa de eventos hidrológicos, incentivar e promover captação, preservação e aproveitamento das águas das chuvas, né? Águas pluviais. Ah, Aí ele vai adiante quais são as diretrizes, os instrumentos que vão ser utilizados, os planos de recursos. O que eu fiz, né? Eu trouxe uma apresentação que é desenvolvida pela Ana, né? Então, para a gente pegar alguns exemplos, algumas informações aqui, ver se ele abre aqui direitinho. Beleza. Então, ó, isso é um material recente que eles fizeram, né? Que o governo fez. Então, a água, né? Mais que um recurso,
a água como fonte de vida, né, e vetor para o desenvolvimento. Então, é necessário que haja, né, água para o desenvolvimento das cidades, né, desenvolvimento não, a gente viu, na verdade, a gente viu a importância da água, né, para os diversos setores da indústria, mas também a questão de água para o desenvolvimento das cidades, né. Nós temos algumas cidades na região que elas sofrem muito com a falta de água na temporada, né? E às vezes acaba inviabilizando um maior desenvolvimento daquela localidade, né? Por quê? Porque a pessoa, quando vai buscar um imóvel, ele fala assim, poxa, tal local, ele fala, olha, tal localidade é o seguinte, quando chega a alta temporada, né, tem escassez de água. Então, ou você faz uma caixa d'água grande para ter essa captação e para manter no momento de escassez, ou você vai sofrer. Isso na nossa região, né? Beleza. Ó, esse material era né, claro, do Brasil, né, da República Federativa do Brasil e da Agência Nacional de Águas. Então eu fiz só, trouxe aqui os slides eu disponibilizei para vocês, né, mencionando que a água e o desenvolvimento, né, os recursos hídricos, né, eles influenciam, eles são extremamente necessários para o desenvolvimento, né, econômico, e o desenvolvimento da cidade, né, o desenvolvimento econômico, ele também influencia na qualidade da água. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Então, você precisa da água para o desenvolvimento, e o desenvolvimento também tem que tomar todo um cuidado para que também ele garanta a água para os demais. Por isso que a gente foi falando tanto, trabalhou até a ideia, né, da possibilidade de reutilização da água, tratamento de efluentes no nosso encontro. Então, eu trouxe esse material porque ele tem alguns pontos interessantes, como, por exemplo, ele menciona, né, talvez a gente está no nosso dia a dia, mas ele menciona que regiões têm déficit hídrico, que região, né, em uma visão ampla do nosso país, né, segundo a Agência Nacional de Águas, né. Então, eu tenho uma região que existe o déficit hídrico, outra, né, que é para expansão, uma preocupação da água para expansão da fronteira agrícola, né, ou para geração hidrelétrica, e eu tenho uma preocupação aqui da água da questão da poluição hídrica, tá? E ele traz alguns materiais, todos mais a título de informativo, né, a respeito, né, o anterior, o atual, o que se almeja para um futuro, né? Então, potencial hidrelétrico nacional estimado, né, em 260 gigawatts, 50,9 nas bacias dos rios Amazonas e Tocantins, né, aproveitado até 2009, 82, 31%. Energia hidrelétrica, né, corresponde a 72% da matriz energética brasileira, do potencial instalado, tá? Aqui, ó, as informações, onde é que elas vêm, né, da ANEEL e tudo mais, 2019, 2010, 2019, e da ANA, 2011. Então, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional sustentável, né, da geração elétrica da região norte, né, Nordeste, Sul e Sudeste. Então a gente trouxe aqui algumas informações, e daí ele vai explicando, ó, por exemplo, desenvolvimento sustentável, expansão da fronteira agrícola no Brasil, área irrigada em 60, 0,46, teve um aumento de 10, de 60, né, em 40, né, em 46 anos, né, em 10 vezes, e 2006 para agora, né, mais 6 vezes, né? Então a gente vê que quando a gente está falando assim, desenvolvimento, o país precisa desenvolver, quanto mais desenvolver, questão da agricultura, indústria e tudo mais, tudo também depende, né, de um aporte, de uma atuação conjunta da iniciativa privada e da pública, né? Fala um pouco a respeito dos desafios hídricos, né, as regiões, questão da poluição, ó, qualidade de carga orgânica doméstica lançada, né, e carga orgânica assimilável. Aí ele vai aqui, né, do ótimo ao péssimo, né, e aqui ele traz aqui a carga, né, lançadas por dia, tá? A quantidade que é carga que é lançada aqui, qual é o tratamento de esgotos, para saber ali, né?
Aí trouxe algumas informações de curiosidade, o que era a nossa população urbana e rural em 60 e o que era em 2010. Essa apresentação aqui, vocês viram que ela é recente, 2019. Só que o que acontece? Foi que nem o Giovanni tinha comentado antes, né? É que às vezes você não tem a pesquisa tão atualizada. Então aqui o que eles tinham era até 2010 e o que a gente vê é o seguinte, ó. Olha o crescimento gigantesco que foi para a cidade. E daí acontece, né? É necessário que haja toda uma infraestrutura, né, em relação ao abastecimento de água e também não só abastecimento de água, mas a questão do todo o tratamento de efluentes, né? Então, aqui é onde geralmente as pessoas, a gente não vê, né? Porque é tudo, tem toda a questão da tubulação, a gente só percebe a falta do tratamento, perdão, a falta da água, que daí a pessoa percebe, a questão do tratamento de efluentes às vezes não é tão perceptível, a não ser quando às vezes é feito levantamento nas praias, e daí você descobre, né, que em algumas localidades não houve uma fiscalização tão forte e muitas residências estavam jogando diretamente nos rios, né? Que daí faz com que a orla da praia também esteja contaminada, né? Graças a Deus tem melhorado bastante, as nossas praias têm uma balneabilidade muito boa, né? E aí algumas informações ali, só a título de informação, e ele traz, né? De onde é que veio a legislação, vai dizer que constitui, né, o artigo 21, compete à União instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, isso veio pela Constituição, até que daí, então, vem a legislação, a 9.433, que vem tratar a respeito da Política Nacional de Recursos Hídricos. Né? Eu acabei pulando, desculpa. Aqui ele explica, ó, são bens da União e também incluem os bens dos estados. Ou seja, né, existe uma atuação conjunta entre, né, a União e os estados para controle das águas. Tá? A respeito disso, né, era só uma forma de trocar uma ideia com vocês. E o que a gente acaba vendo bastante, que foi comentado, que eu achei bem legal na aula passada, é o seguinte, né, que é a respeito aqui da legislação. E aqui eu quero trazer para vocês, se eu não me engano, é o artigo 49. Deixa eu ver o negócio. Eu vou fazer pesquisar aqui que é mais fácil. Ó, a gente na aula passada comentou, só que a gente não teve tempo. Eu até pensei que a gente talvez fosse comentar na aula passada a respeito da Lei 9.433. O que acontece? Na ocasião da aula passada, né, foi comentado que para você, né, perfurar um poço artesiano, né, você precisa ter a outorga, né, você precisa ter todo o licenciamento para que seja feito, né? Por quê? Porque tem toda a legislação vai dizer, olha, isso é domínio público, você está captando, o imóvel não é a ideia de ter a propriedade absoluta do imóvel, né? E daí até foi comentado, professor, não tem como cobrar a captação da água, mas então é cobrado, né, a questão do efluente da água. Então, achei interessante, a lei que a gente está comentando, ela diz assim, ó, constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Então, aí é claro, vai dizer, né, utilizar-se de recursos hídricos ou executar obras com os mesmos em desacordo com as condições, e também, né, e também aqui, ó, perfurar poços para a extração da água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Então, o que é, né? É necessário que você tenha autorização, porque, ó, utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade sem a outorga de direito de uso. Tá? Então, quis mostrar para vocês, né, a legislação, ela vai trazer como é que é feito né, aqui, ó, por qualquer infração, por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referente à execução de obras e serviços hidráulicos, né, derivação ou utilização de recursos hídricos, domínio ou administração da União ou pelo atendimento de solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independente de sua ordem de enumeração. Então, assim, ó, independente da ordem que está aqui,
fica a critério da autoridade competente, é claro que tudo vai depender de defesa e tudo mais, né? Mas ele diz, ó, advertência por escrito, no qual serão estabelecidos os prazos para a correção das irregularidades. Então, assim, ó, não está se gostar regular, né? Por critério ali da autoridade, ela falou, vou dar uma advertência, ó, tem tantos dias para regularizar a situação, tá? Se não, né? E aqui diz, né? Independente da ordem, mas beleza, digamos que ele deu a advertência. Multa simples ou diária proporcional à gravidade, que pode variar de R$100 a R$10.000, né? Dependendo, a brincadeira fica pesada. Embargo provisório ou embargo definitivo, com revogação da outorga, né, se for o caso de repor incontinente no antigo estado. O que acontece? Né, ó, tamponar os poços de extração de água. Então, a ideia, o que é? Dependendo da situação, eles vão dizer, olha, não tem outorga, não poderia ter sido feita, corta ali o abastecimento por meio desse poço, tá? Ou, né, regulariza, aí vai ser dependendo de cada caso, tá? Aqui ele ainda fala em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Então, a multa, aquela de 10 mil, pode ser aplicada em até, de 100 a 10 mil, pode ser o dobro daquele valor, tá? Então, do que eu vejo, assim, mais no nosso dia a dia, era a questão dos poços, né? Hoje em dia se comenta muito, é algo que eu acho que é válido, né? A questão de você ter um poço artesiano, mas só tomar o cuidado, né? E lembrar da necessidade de você ter autorização em relação ao seu poço, tá? Essa lei, ela entrou em vigor na data de publicação, né? E ela foi publicada no Diário Oficial da União em 9 de janeiro de 1997, tá? Essa era a parte final que eu queria comentar com vocês, justamente, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos, questão da gestão das águas, e com isso a gente finaliza o nosso conteúdo de gestão socioambiental com chave de ouro, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês. Prof, Oi, sim. a gente não conseguiu, tá? Tá, Arrumar. não tem problema. Daí a gente apresenta na semana que vem, tá? Sem problema nenhum. Tá? Ok, prof, obrigada. E por nada, imagina. Então, com isso, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? Vou encerrar essa gravação e passo mais alguns recados para vocês.